Estamos começando agora mais um episódio do nosso De Ponta Cabeça. Estou aqui com uma pessoa que me impressionou muito nos últimos meses. Dario, lá na adolescência, você já imaginava o que você queria fazer? Olha, vou dizer que quando eu era mais novo, né, eu tinha um sonho de ser empresário, trabalhar com empresas. Mas eu me destaquei na comunicação, né, então eu sempre fui preocupado com a comunicação, comunicativo com as pessoas. O que eu sei é que, assim, na minha carreira eu tive muita coisa interessante que remeteu às coisas que eu fiz quando eu era mais novo, né. E uma coisa que realmente me marcou, assim, como adolescente, eu vim a perder meu pai cedo. E naquele momento eu olhei para dentro de mim mesmo, né? E eu olhei e falei, poxa, eu tenho que seguir, né? Algo que eu me propus era trabalhar com os jovens no sentido de que você pudesse ao menos estar próximo dos seus pais, de quem você ama, de quem é importante para você, deixar isso claro para as pessoas. E aí eu falei, bom, por que não então fazer comunicação? E aí, como no jornalismo eu comecei a ver mais ou menos o que eu queria, onde que eu estava buscando. Às vezes a gente entra com um sonho, né? Eu quero trabalhar com rádio, quero trabalhar com TV, quero trabalhar com essas coisas. Mas a minha carreira toda foi construída dentro de empresas. Então, sempre estava num estágio em um lugar, aí ia para o outro, sempre ia buscando um crescimento, né? Sempre uma busca corporativa, né? Tanto que, num dado momento, como jornalismo, eu trabalhava no marketing, né? de uma instituição, e aí falei, bom, um jornalista com marketing, tudo bem, muito bacana, mas eu preciso estudar melhor isso, né? Aí eu fui estudar marketing, né? Aí eu fui pra frente. Mas já tinha tomado sua vida aí, já era realidade total. E aí eu falei, eu tenho que estudar, eu fui estudar no IBMEC São Paulo, na época, hoje é INSPER, né? Então eu fui estudar, na verdade é um Certificate in Marketing Management, né? Então um certificado para gestão de marketing, né? Foi o que eu fui fazer. E ali realmente foi onde eu tive contato com o empreendedorismo pela primeira vez. E lá atrás, né, então, sei lá, 2004 a gente tinha a ideia, eu e alguns amigos, uma brincadeira, vamos criar um site que reúna todas as promoções num site. Então a gente criou lá o site queropromoções.com.br. E aí eu olhava e a gente falava, bom, então imagina que eu tenho, sei lá, pego uma grande empresa aí de TV e falo, olha gente, na época era LCD. Digamos que eu tenho 20 pessoas aqui que queiram comprar sua TV. Você não quer dar um desconto para essas pessoas? Mas o que eu aprendi de novo? De nada adianta você ter uma ideia linda, brilhante, se você não põe a mão na massa para fazer acontecer. Aquele sentimento de, nossa, teve a mesma ideia que eu, como só faltou eu fazer. Só faltou você fazer, só faltou tudo. Toda a parte de execução. E o legal dessas quedas, entre aspas, desse aprendizado para mim, é que hoje tudo isso é muito importante quando eu entro na sala de aula, quando eu vou trabalhar com a mentoria de um projeto, de uma startup. Tudo isso vem muito à tona. Por eu já ter passado e sentido isso na pele, então a gente tem que valorizar a questão do fracasso. Depois eu fui para Pernambucanas ainda, trabalhando dentro de comunicação interna, tudo a fase de estágio. Aí eu tive a oportunidade de participar de um programa de estágio grande, longo, que foi no Unibanco. Aí surgiu uma oportunidade para ir para o marketing, trabalhar na parte de assessoria de imprensa do banco. Até que eu tive uma chance, às vezes você fala, poxa, quero buscar um outro caminho, né? E aí tive a chance de trabalhar numa agência. Acho que isso foi um divisor de águas na minha história, na minha carreira. Porque a partir do momento que eu comecei a olhar tudo isso como um negócio, como uma possibilidade de entender isso, foi muito o que eu aprendi na agência. E era muito claro, assim, a gente tem que entender do negócio do cliente. Não é só entender como eu vou comunicá-lo melhor, mas como eu entendo do negócio. Então, muitas vezes, como em grandes agências, você contribui para o negócio do cliente. Você contribui para que ele possa melhorar o seu processo internamente. Nessa época, era muito interessante, porque eu já tinha alguns amigos da pós-graduação falando, Dario, procura o centro de empreendedorismo aqui da faculdade, vai atrás, você tem uma coisa diferente de querer criar as coisas, vai, né? E aí nessa época eu criei o primeiro conceito do que viria a ser a Inovando Mais, que foi uma consultoria de marketing e educação que eu pude desenvolver, que foi aí onde muito eu aprendi, né, no empreendedorismo e tudo mais. Isso aí surgiu uma oportunidade, né, de eu contribuir com uma faculdade. Só que eu falava, poxa, eu tô com a minha empresa, então eu não posso me dedicar full time, né, a essa experiência aqui da faculdade, que era um desafio. Eu tinha que desenhar o marketing do começo, estruturar mesmo ali. Isso foi muito, muito interessante, assim, para mim, porque foi um momento que eu pude levar em paralelo a parte de empreender
né, com conhecimento nesse sentido, errando, fracassando ali, aprendendo, mas já gerenciando um projeto meu, uma consultoria, já funcionando, né, tudo certo, e tocando um projeto importante da faculdade. E nessa faculdade, eu trabalhando ali, eu olhei e falei, poxa, há muito tempo eu já vinha lidando com jovens, né, eu tinha essa facilidade de lidar com as pessoas, de falar, poxa, talvez eu poderia dar aula, né? Talvez isso poderia acontecer. Então comecei a dar alguns cursos livres, né? Foi ali que eu comecei a mostrar para as pessoas muito do que eu queria, as pessoas começaram a me conhecer e algumas pessoas me indicaram, né, para dar aula em uma instituição e eu comecei a dar aula na pós-graduação. E naquele momento que eu pisei em sala de aula, ali dessa forma mais oficial, eu falei, tem algo diferente aqui. Mas até então não estava claro que eu entraria mesmo fortemente na educação empreendedora. Eu, com esse desejo de me envolver com isso, procurei o meu mentor lá atrás, o professor Marcos Hashimoto, que inclusive foi meu orientador do meu trabalho de conclusão lá da pós. E aí o Marcos Hashimoto falou, olha, Dario, eu vou te apresentar aqui para um jovem que está com umas coisas parecidas com o que você está pensando. E aí eu fui, a gente trocou uma ideia, na verdade tinha uma outra amiga também que falou desse projeto e a gente se aproximou. E aí comecei a participar da Clinton com esse foco de desenvolver a educação empreendedora. Então o nosso desafio era como formar professores para dar um ensino de empreendedorismo. Topei, então entrei num primeiro momento para ajudar nessa parte de marketing e comunicação e desenvolver o negócio. E num dado momento a gente, num impasse lá com os investidores, todo mundo questionando, pô, mas qual é o produto no final das contas? Não podem ser só os cursos, tem que ter um produto. E aí, num desses questionamentos surge a possibilidade de criar uma ferramenta para medir o quociente empreendedor das pessoas, que é o Kemp. E aí surgiu o Kemp, que você responde ali a um questionário, algumas questões que são propostas, e dependendo da resposta, você se enquadra, né, num perfil ali, não é bem um perfil, mas você consegue olhar em 6 pilares onde você está bem e onde você não está. E a ideia é usar o Kemp para professores também ou para alunos? E aí o Kemp surgiu com esse processo de também, muito do que o Thiago sentia e do que eu também sentia nos cursos livres que a gente fazia. Eu sentia que muitos alunos vinham perguntar, pô, mas professor, me ajuda a orientar nisso, como é que eu vou desenvolver um negócio? E aí até o Thiago falou, como é que eu vou dar uma mentoria para entender o negócio da pessoa? Eu preciso de horas, eu preciso de um tempão para dar um bate-papo ali, então... E aí surge o Kemp, que você consegue ver mais ou menos onde a pessoa está pensando em 6 pilares. Então lá tinha experiência, perfil empreendedor, a dinâmica do mercado que você está entrando, a aderência do produto ou serviço que você está oferecendo, o perfil empreendedor, né? No final você tem um mapa em teia de aranha que você consegue ver como você está para um determinado projeto. E foi uma experiência legal, porque nessa época a gente estava apresentando para as instituições e eu tinha começado já a dar aula, né? Aí na pós-graduação na Belas Artes, né? E a diretoria me chamou, Dario, você poderia desenhar um programa de empreendedorismo para nós, dentro de uma disciplina de empreendedorismo e inovação? Falei, olha, muito bacana, fiquei muito feliz com o convite, porque eu já vinha trazendo um pouco disso em sala de aula, e a gente trouxe uma experiência que a gente chama de Jump Challenge, né? Que é botar o aluno ali, mão na massa, durante o curso. E na pós, eu comecei a trazer sempre os conteúdos com filmes. Então eu relacionava filmes e eu percebi que isso deu muito certo. Os alunos gostavam muito porque eles viam o filme, se encantavam, gostavam da história, tinham uma experiência bacana e aplicavam o conceito em sala. Então a gente trouxe filmes dentro da disciplina. E aí outra coisa muito interessante que eu pude ver é que nessa época, então a Belas Artes falou também, Dario, a gente precisaria que você coordenasse o núcleo de empreendedorismo e inovação. A própria Belas Artes falava, nós temos que trazer essa disciplina para o primeiro semestre, e realmente tem uma pesquisa da Universidade do Arizona que diz que quanto mais cedo uma pessoa tem contato com o empreendedorismo, então quem está exposto a um programa de empreendedorismo tende a gerar mais negócios, né? Essa pesquisa diz que de cada 100 pessoas que tiveram contato com o programa de empreendedorismo, 54 tendem a gerar negócios. E de cada 100 pessoas que não teve contato com o empreendedorismo, 17 tendem a gerar negócios. Ou seja, então você estar exposto a um programa, você participar de um programa de empreendedorismo é um passo importante para você começar a considerar a possibilidade de empreender. E o núcleo em si, você falou aqui bastante do programa como as aulas, mas o núcleo vai além disso. Isso, e aí eu vou contar, porque o núcleo de empreendedorismo ele tem todo um desafio de fomentar o empreendedorismo na escola, né? Junto com vários outros setores que também
trabalham dessa forma, com os alunos, com tudo o que acontece. E dentro do núcleo de empreendedorismo, que tudo que tem a ver com a parte de empreender, de inspirar, de trazer conteúdo importante para os alunos e tudo mais, a gente tem a incubadora que faz parte desse processo. Então, a incubadora, ela traz projetos, empresas, startups que já passaram pelo processo inicial de mentoria, como se fosse um funil, e que tem uma oportunidade ali e está crescendo. Agora, o que me chamou uma atenção com as empresas que eu vi junto ao Dario, com esses 3 projetos, e foi algo realmente que me encantou muito, foi uma mistura bem única de inspiração e sonho com execução e pé no chão. Então, você vê a pessoa com grande noção da dificuldade e da importância da garra, e da importância do trabalho, da importância de abrir oportunidades e ser estratégico em relação a elas, e saber entender o que dá para usar do talento, o que precisa contratar, pé no chão, mas sem perder aquela visão sonhadora de pensar em uma oportunidade que parece impossível. Então eu achei isso muito bacana, achei muito legal, porque é muito fácil pender para um dos dois extremos. O que é legal disso? Que a gente então desperta essa reflexão nos alunos e eles começam a considerar essa possibilidade desde o primeiro semestre, e isso vai permeando o curso. Então, quando ele entra talvez para outras disciplinas, ou quando ele vê a faculdade como um todo, os laboratórios, as possibilidades, ele fala, opa, eu posso usar isso daqui para conectar algo que eu estou sonhando, que eu estou acreditando, que posso fazer assim. Então ele começa a planejar e a colocar em prática algumas coisas que ele acredita que ele está tendo contato, que ele está conhecendo, para que a ideia dele venha a ser desenvolvida. E aí, quando eu me deparei com as mentorias, eu percebi que eu tinha que agilizar muito esse processo, para que eu pudesse atender o maior número de alunos possíveis, que tivesse interessante ali, o maior número de alunos possível, e eu comecei a criar mecanismos e formas de atender muito bem, e a gente hoje consegue dar pelo menos 100 mentorias por semestre. E aí eu comecei a desenhar então uma metodologia própria, né? Então a gente começou a olhar e a gente chamou de curva de aprendizagem empreendedora. Então a primeira coisa é, olha, Dario, eu sei que eu não quero trabalhar em empresa, eu quero empreender, como é que eu faço? Vamos conversar? Então ele está na fase da inspiração. E aí tem todo um processo da mentoria para a inspiração. Qual é a outra fase, né, outro estágio do projeto dele? Tem uma ideia, Dario, mas não faço ideia de como tirar essa ideia do papel. Acho muito bacana, porque é falar de uma forma simples, mas não simplista, de algo que é muito complicado de se falar, né? Então, e eu sei que, por exemplo, essa jornada, a gente retomando aqui a inspiração, depois tem a ideia, depois tem o protótipo, tem a validação, o lançamento e a operação. Eu sei que isso não é algo que está desenvolvendo para as equipes que estão lá incubadas. Você quer que esse aprendizado que vocês têm lá saia para todos os alunos, saia para todo mundo. Né? Então, quais são algumas das coisas e atitudes? Eu imagino o quanto já é difícil. Deve ter muita... Eu conheço a Belas Artes, a gente teve a chance de ter a Patrícia Cardin aqui também, de ponta cabeça, e ao longo dos últimos anos, você sabe, né, sou encantadésima pela audácia e coragem de muitas decisões que eles tomaram. Sim. Mas ainda assim existe resistência dos alunos que às vezes não querem empreender, não é isso. E assim, não adianta forçar. Empreender não é para todos. O que eu acredito, aprender habilidades empreendedoras que são úteis na vida é para todos? Sim. Abrir negócio é para todos? Não. Então, assim, acho que são duas coisas diferentes. E tem resistência. Às vezes a pessoa estudou até agora e tem aquele sonho de agarrar o que ela acha que é uma coisa e vem esse bendito curso. E agora você está travando também essa sua jornada para fora, essa sua validação. Você está colocando o seu projeto como um dentro dessa jornada, claro, para poder trazer para os outros. Eu vejo que assim, na verdade o projeto ele só acontece, e é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, o projeto ele acontece porque ele é compartilhado, né? Porque não está em mim. Então é uma metodologia que não pode ficar em mim e que ela acontece porque eu tenho um respaldo muito grande. Eu tenho mentoras que estão comigo, né, que me orientam. Eu tenho uma equipe que está debaixo, que são monitoras, que ajudam, uma equipe de professores que faz com que isso tudo aconteça. Então não é só
só... Claro, tem muito pessoal, muita coisa que eu trago, muito da experiência, mas isso tudo dá certo porque ele é compartilhado. Muito bacana. Eu sei que eu tenho algumas coisas que eu quero perguntar pra você ainda, vai ser jogo rápido, mas antes eu quero ver o seu objeto. A gente pediu pra trazer um objeto. Então eu vou pegar o meu objeto aqui. É uma pergunta muito difícil, viu? Né? Vocês trazerem. Eu acho um desafio, porque como você vai se definir em um objeto, né? E me veio muito em mente a questão da bússola, né? Então se a gente for pegar... Não é só um objeto que representa algo pra você, é que te representa. Eu entendi. Olha que... Gente, só uma pausa bacana pra você que está assistindo. Quando a gente manda mensagem, a gente fala um objeto que te representa. Mas não necessariamente que precisa ser você. Sim. Que te representa alguma coisa. O Dario foi além. Parece que ele trouxe algo que representa ele. Se eu descobrir um caminho, descobrir uma coisa muito interessante, né? Eu procuro inspirar de que as pessoas possam ter essa descoberta. E a bússola é muito interessante porque ela funciona como um guia. Todo mundo fala, eu preciso de um norte. Então você pega a bússola para dar um norte. Mas o interessante da bússola é que não é o norte que você tem que seguir sempre. Ela vai apontar o norte, mas ela vai mostrar para onde você quer ir. Você tem todas as opções aqui. E eu me vejo muitas vezes como essa pessoa que possa ser para os jovens que buscam trazer uma ideia, que buscam adiante com isso. Eu vejo como que uma bússola, né? E é uma bússola que vai dar um caminho, um norte, mas a decisão é dele. E acho muito bacana você falar isso, Dario, porque, claro, tem relações e relações, e as relações podem ser lindas mesmo se algo for mais imposto, dependendo do que você tem. Mas eu acho que uma coisa que às vezes se perde nas relações de mentoria é que, realmente, é o que você falou, a decisão é da pessoa. Então talvez você vá e vai abrir todo o seu repertório e explicar tudo e se doar e se entregar e a pessoa vai decidir uma coisa diferente e tá tudo bem. Sim. Porque eu já tive algumas experiências na minha vida, que é tenso, tipo, a pessoa quer ajudar a ponto de decidir por você. Sim. E você ama aquele seu mentor. Com certeza. Pô, você, a melhor coisa, você quer agradar. Então eu acho que tem uma beleza muito bonita em ajudar a ser bússola, mas permitir que você falou o norte. Mas se o cara quiser ir pra sul, não tem problema. Pra gente finalizar, eu não sei se você acredita em sorte. Mas vamos ver o que o biscoitinho fala para você. Olha lá. O que tem? O que tem? Grandes posses são prejudiciais a quem deseja conservá-la, ao invés de ofertá-la. É muito bacana isso, porque eu acredito muito que a felicidade, ela é felicidade mesmo quando ela é compartilhada, né? O conhecimento, ele chega quando é compartilhado, a experiência, ela é válida quando é compartilhado. Então, eu vejo que o que a gente faz, né, é para as pessoas, né, assim, é muito de doação, é para os outros. Então, acho que é bem do que a gente acredita, né. Então, a maior riqueza não está na posse, né, a maior riqueza está em você compartilhar com as pessoas, né? A maior riqueza não está no conhecimento que você tem, na sabedoria. A maior riqueza das coisas está em compartilhar isso com as pessoas, em transformar isso com um processo de aprendizagem, de troca, né? Então isso é muito forte. Dario, durante toda a entrevista você falou minha língua total, você falou meu universo. Que bom. Quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Obrigada de coração, foi muito legal ter você aqui. Muito bom, muito bom. De verdade. Muito bom. Valeu. Valeu.